agora a gente bate papo e esclarece as dúvidas sobre a importância da mastigação correta com a doutora Suelen Moraes, que é cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bem, Jaque, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando de um tema tão importante, né? Que é a mastigação. Doutora, quando a gente fala até mesmo a respeito dos cuidados com o dente de um modo geral, por conta de algumas novidades nos últimos anos, a gente associa muito o tratamento, a importância do tratamento no dente, na boca, com a questão estética, do sorriso perfeito, dos dentes alinhados. Só que a gente sabe que existe uma função que é muito importante. Tudo aquilo que diz respeito, inclusive, ao que é funcional, vai além da beleza, além da questão da estética. E eu queria começar te perguntando sobre isso. A gente está conseguindo evoluir no que diz respeito aos cuidados com a boca, aos cuidados com o dente, aquela prevenção de fato, a visita ao dentista? O que a senhora percebe? Olha, teve uma melhora muito grande de procura no consultório, né? Lá na minha clínica está tendo bastante procura. O pessoal está se cuidando mais. Antigamente, quando se tinha um problema dentário ou qualquer tipo de problema, simplesmente se tirava-se o dente, fazia-se a exodontia e depois a pessoa ficava sem o tratamento. Né? Antigamente era preconizado isso. Hoje não. Hoje as pessoas vão até o consultório, se previnem. Precisa melhorar muito ainda, muito ainda. Porém, já tivemos uma boa evolução, Uma né? boa evolução. Quando a gente fala a respeito da mastigação, explica para nós qual que é a importância de mastigar corretamente. Olha, como dizem por aí, e é a grande realidade, né? A saúde começa pela boca, né? Se você tiver falta de dentes, se você não tiver uma boa mastigação, infelizmente, os alimentos vão ser engolidos quase inteiros ou em pedaços grandes. E aí o seu organismo não consegue fazer o que ele precisa fazer, absorver os nutrientes que são necessários. Então, assim, se você tiver falta de alguns dentes, se você não tiver uma boa mastigação, você vai ter grandes problemas. Doutora, quais são as principais causas do problema de mastigação? Acredito que uma delas, como você citou, possa ser falta de dentes. O que mais que atrapalha? A falta de dentes hoje é a principal causa de problemas de mastigação, porque cada dente, trouxe aqui para te mostrar, por favor. Cada dente tem uma função, né? Nós temos os incisivos, que são os dentes da frente, que eles têm a função de rasgar os alimentos. Nós temos os pré-molares, que eles têm a função de deglutir esses alimentos e tornar em pedaços menores, para que assim os dentes lá no fundo, que também são bem importantes, deglutam em pedaços ainda menores esses alimentos, para que seja feito o bolo alimentar e o seu organismo consiga absorver todos os nutrientes necessários. Doutor, o que acontece se a pessoa perde um desses dentes e não repõe? Deixa lá, fala, por algum motivo teve que tirar, quebrou, ou começou a fazer um tratamento que não conseguiu ir até o fim, ficou sem o dente e falou, depois eu vejo. E o tempo foi passando e essa pessoa não foi ao dentista. O que pode acontecer com esse espaço? Infelizmente, acontece um grande problema. Acontece a extrusão dental. Quando tem falta de algum elemento, os elementos do lado, que ficam dos lados do dente que foi perdido, eles veem um espaço e acabam ocupando esse espaço. E aí acaba gerando uma série de outros problemas, né? Inclusive um deles na ATM. Explica pra gente o que é ATM, para quem não sabe. A ATM é a articulação temporomandibular. Muita gente tem dor de cabeça por conta disso. Né? Então, quando se tem um problema na ATM, você não consegue comer adequadamente, você sente estralos, você tem muita dor de cabeça, né? Então, é necessário ter a dentição completa. Doutora, nesse espaço que fica quando a pessoa não tem um dente, você falou que os dentes podem caminhar, fico imaginando que se em cima não tem, embaixo tem, ou ao contrário, na hora que a pessoa vai mastigar, vai ter um problema? Vai ter um problema sim, porque os alimentos não vão conseguir ser deglutidos da maneira adequada. Então você vai automaticamente engolir esses alimentos, o seu organismo ele produz enzimas para que você consiga deglutir esses alimentos. E quando o alimento é entregue ao estômago em pedaços grandes, essas enzimas não conseguem reconhecer os alimentos.
Doutora, eu já ouvi falar também de pessoas que estão ou com dor ou com algum problema com tratamento de um lado da boca, e daí na hora que vão mastigar, automaticamente tentam passar automaticamente no cérebro mesmo a comida para o outro lado e acabam fazendo força demais em um lado. Isso pode também fazer uma diferença no rosto, na arcada? Isso dá uma grande diferença também. A falta do dente já muda totalmente o rosto. Então, a pessoa comendo mais de um lado do que do outro, ela vai forçar a musculatura deste lado, ela vai forçar a articulação desse lado, e isso vai gerar vários outros problemas que numa outra oportunidade podemos vir falar. Vamos mostrar a foto que a doutora enviou para nós, para a gente poder ilustrar melhor sobre o que ela está falando a respeito da mastigação. Explica pra gente, doutora. Então, aí na foto, a parte em verde aí são os incisivos que eu acabei de falar para você, tá? Eles são responsáveis de 5 a 10% da nossa mastigação. Então, ele vai rasgar o alimento para que você continue o processo de mastigação. Logo atrás deles, nós temos, ali em rosinha, nós temos os pré-molares. Eles são os dentes mais principais que nós temos na boca. Ele tem por volta de 35 a 75% da nossa mastigação. E aí sim, chegamos aos molares, que é onde finaliza todo o processo de mastigação, que junta-se ao bolo alimentar para que a gente possa engolir. Doutora, quando há um problema instaurado, né, na mastigação, então a pessoa vai ao dentista, ou a queixa é a dor de cabeça, ou porque ela percebe que não está conseguindo triturar os alimentos corretamente, ou está ali com aquele espaço faltando no dente e ela quer completar, como que deve começar esse tratamento? Como são as escolhas quando os problemas são vários? Na verdade, lá no meu consultório, a gente faz uma avaliação clínica, né? E aí a gente dá algumas opções para o paciente. Existem algumas opções para que ele possa ocupar aqueles espaços que ficam vagos. Dentre eles, próteses removíveis, os implantes dentários, que hoje é o que a gente tem de melhor no mercado, e algumas outras opções também que a gente pode estar utilizando os dentes do lado como apoio. Porém, o ideal mesmo é fazer um implante e repor o dente. Quando a gente fala a respeito dessa reposição, doutora, de todo o processo que é necessário a partir daí, para que, então, talvez retirar um dente que não está com a funcionalidade certa, ou já está ali aquele espaço, a pessoa tem que pôr primeiro como se fosse um parafuso, não é isso? Exatamente. Para depois colocar o dente definitivo. Tem a questão do enxerto ósseo. Queria entender quanto tempo pode demorar para que essa pessoa tenha restabelecida a mastigação correta. É bem relativo, vai de caso a caso. Inicialmente nós pedimos um raio-x panorâmico, no qual a gente consegue ter uma visão panorâmica da boca do paciente, e mediante esse raio-x panorâmico a gente consegue ver se ele tem osso suficiente para que seja feito esse implante. Normalmente a gente coloca o pininho do dente e em 3 a 4 meses a gente coloca o dente definitivo. E nesse processo ele fica com um dente provisório. O paciente entra na clínica e não sai sem o dente. Que acho que é o medo que muitas pessoas têm, ainda mais quando é um dente da frente, né? Mas vai ficar aparente que eu estou sem um dente, né? Exatamente. Nenhum paciente entra, pelo menos na minha clínica, nenhum paciente entra lá e sai sem dente. A intenção é ele ir até nós e sair sorrindo. E depois, mais de praxe, mais ou menos depois de uns 3 meses, já dá para colocar o fixo, né? Isso, exatamente. Aí a gente faz uma moldagem daquele pino, no qual é feito o dente definitivo, que a gente escolhe juntamente com o paciente, a cor adequada, olhando os dentes laterais. E aí o processo de mastigação, a partir desses 3 meses, já deve estar sendo restabelecido, é isso? Exatamente. A partir do momento que você restitui o dente que está faltando, todo o processo de mastigação volta ao normal. Doutora, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 9 3083 8820. Tem o site www.sorriso.com.br. Tá passando para vocês aí tanto o Insta quanto o Face. Mais uma vez, obrigada, doutora. Uma ótima tarde.